Estamos iniciando mais uma aula do nosso módulo do Novo Testamento e hoje nós estaremos abordando Mateus capítulo 5 a 7, aonde nós encontramos o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Sermão do Monte é onde se reúne todos os ensinamentos de Jesus. Sentado, na encosta do monte com seus seguidores à sua volta, Jesus ali ele mostra, aos seus discípulos como se deve viver, qual é a melhor forma como se deve viver. Esta não era uma simples lista, uma lista de regras que ele estava apresentando para os seus seguidores. Toda atitude que eles deviam ter, deles, bem como a mentalidade, devia ser transformada. Jesus estava passando isso para eles, que a nova vida precisava ter uma transformação, não só de algo de regras, como eles estavam acostumados a andar pela tradição judaica, mas sim era uma transformação de mente, de algo que começa por dentro, e vai para fora. O alvo deles é colocar em prática a bondade típica de Deus, ou seja, uma bondade que não tem limites. Então o Sermão do Monte ele vai mostrar um ensinamento que não é mais uma regra, mais uma lei, mas são bem-aventuranças, são palavras que vêm mostrar como é viver uma vida pautada e baseada na bondade de Deus. Então, nesse bloco do capítulo 5 ao 7, nós vamos encontrar alguns temas que Jesus aborda nesses ensinamentos. Do capítulo 5, do verso 1 a 16, Jesus ele vai falar sobre felicidade, mas ele traz um novo conceito acerca da felicidade. É muito diferente da felicidade, da forma como as pessoas normalmente entendem. Porque, em geral, se pensa que felicidade é ser rico, ter ambição, é ser poderoso. Mas Jesus, ele pensa de outra forma. Para ele, a felicidade verdadeira são aqueles que dependem, e a sua vida, reconhece que a sua vida depende daquilo que vem de Deus, pessoas com um espírito humilde, pessoas que têm mansidão, pessoas que têm pronta a perdoar, que vivem, paz, um coração voltado a Deus, que nós vamos ver que ele começa a falar ali as famosas bem-aventuranças, que pessoas humildes, pessoas que choram, pessoas que são mansas, que têm fome e sede de uma vida justa, são misericordiosas, são pessoas limpas de coração, pessoas pacificadoras, pessoas que sofrem perseguições, pessoas que buscam o reino de Deus. Isso, em Mateus e nos ensinamentos de Jesus, isso é a verdadeira felicidade. No capítulo 5, verso 17 ao 48, nós vamos encontrar um novo padrão, ou seja, uma nova forma de se viver. Talvez alguns tivessem pensamentos, com base nas atitudes de Jesus em questão do sábado, que o sábado era algo que era protegido pela lei. E Jesus ele deixa claro que ele não veio para destruir a lei. Ele veio para cumpri-la, mas resgatar todo o sentido, da palavra da lei, pois a lei estava virando jugo, a lei estava virando algo para se cumprir, algo só por regras, estava se perdendo o sentido daquilo ali, pois estava a lei, como nós vemos o sábado ali, muitas vezes estava sobre a vida das pessoas, mas
o que precisa estar sobre é a vida. A vida é o bem maior e não a lei. Então Jesus ele veio sim cumprir a lei, mas ele veio mostrar que a lei está a serviço da vida. E aí vem a graça, que a graça é a nova aliança. Então nós vamos encontrar isso aqui nesse bloco que é grande, né? No verso 21 ao 41, Jesus ele traz exemplos, né? De que devemos ouvir, de que devemos estar atento aos ensinamentos. Então ele vai trazer um bloco que vai tratar sobre adultério, que vai tratar sobre questão de juramento, vingança, amor ao próximo. Então é um bloco muito importante. Nós vamos ver no outro bloco, que é o capítulo 6, do 1 ao 18, que nós vamos ver questão sobre prática religiosa. Então, quando nós falamos que o assunto é prática religiosa, o que interessa também são as motivações e os pensamentos e as intenções. Tudo que se passa no interior da pessoa, né? Deus ele não recompensa manifestações externas de piedade, práticas de piedade. Então a religião ela foca muito nisso, em práticas de piedade. Mas Jesus ele pede o que para os seus seguidores? Que eles possam orar, que eles possam jejuar, né? Eles possam, isso é uma prática diferente do que cumprir coisas, mas é uma vida dedicada e voltada a buscar um relacionamento próprio com Deus. Então ele vem quebrar a religiosidade, que eram práticas de regras, e Jesus traz algo diferente, que é a oração, que é o jejum, que é algo que leva o homem a ter um relacionamento com Deus. Em Mateus 6, o verso 19 ao 34, Jesus trabalha a questão de prioridade. Ele fala que as pessoas elas podem escolher suas prioridades. Elas podem correr atrás de dinheiro, bens materiais, coisas que são importantes, como também podem dar mais atenção às coisas espirituais, às coisas que são concernentes a Deus. Mas não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cada coisa precisa ter um tempo determinado. Cada coisa precisa, né? Então, a pessoa, o seguidor, o fiel, ele precisa saber qual é a sua prioridade. A sua prioridade é buscar riquezas, a sua prioridade é buscar bens, ou a sua prioridade é buscar ao Senhor. Então, nós vamos observar isso nesse capítulo. E por fim, o capítulo 7, ele fala como proceder, o que fazer, o que não fazer, né? Nós vamos ver nesse capítulo sobre questão de como é o seu caminhar, qual é o seu proceder. E ele vem no verso 12 do capítulo 7 falando: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. E então essa é a essência do ensinamento. Nós devemos certificar que se no nosso caminho, o caminho que leva para a vida eterna, isso nós vamos encontrar no versículo 13 a 14. O que está nos levando? Qual é o caminho? O meu caminho está me conduzindo à vida eterna? No verso 15 ao 20 do capítulo 7, nós devemos ter cuidado para que não possamos ser enganados. Nós devemos saber qual que é o fruto verdadeiro, que fruto está se manifestando. E aí nós vamos observar que, caminhando para o final desse capítulo, no verso 21 ao 23, que ele fala que palavras, né? Ele tá ali, Jesus está dizendo que palavras não bastam. Muitos se enganam com discursos. E no verso 24 ao 27, nós vamos ver a causa certa a fazer é colocar o ensino de Cristo em prática, ou seja,
nós devemos colocar o ensinamento de Jesus em prática. Nós não devemos somente ouvi-lo, mas todo esse ensino, ele precisa ser colocado em prática, pois ali nós vamos ver que ele trabalha com questão uma casa, fundamentos. E aquele que os seus fundamentos está no ensinamento de Jesus, ele tem uma vida próspera. Mas aquele que não tem um ensinamento, a vida nos ensinamentos de Jesus, ele tem uma vida que pode estar propício a ruínas. Então, nós vemos que o Sermão do Monte, ele trabalha sobre como é uma vida, como se viver bem, como ter uma vida próspera. Nós também vamos ver que nesse capítulo que ele fala para os 12. Os 12 discípulos estavam ali junto com ele, junto com outras pessoas, e os 12 são pessoas que ele escolheu para caminhar próximo com ele. Nós vamos ver Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Natanael, Mateus, Tomé, Judas, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote. Eram os 12 a qual caminhavam, foram escolhidos para caminhar com Jesus. Pedro era o líder dos discípulos. Originalmente o nome dele era Simão, filho de Jonas. Ele e seu irmão eram de Betsaida, sendo que depois de se mudarem para Cafarnaum, eles se mudaram para lá. Trabalhavam juntos como pescadores, por isso Jesus vai até eles, né? Eles estavam pescando. E Jesus, nós vemos que o nome de Pedro é Simão. E Jesus, ele dá uma característica, podemos dizer um apelido, Pedro, que significa pedra, rocha. Então, Pedro passa a ser conhecido como Simão Pedro. André era irmão de Pedro. Eles foram discípulos também de João Batista. E isto é praticamente tudo que podemos saber sobre André, embora pareça ter sido um homem prático, né? Mas a sua grande contribuição foi levar Jesus até Pedro. Nós vamos ver Tiago, que tem como irmão João, filho de Zebedeu. Eram ambos discípulos de Jesus também. Parece que ele era do tipo de intempestivo, o que poderia explicar por que Jesus lhes deu o nome de Boanerges ou de filhos do trovão. Nós vamos ver também Tiago e João foram os que queriam que viesse o fogo do céu para destruir uma aldeia de Samaria, dos samaritanos, que não recebeu bem Jesus. Então você vê como era o espírito de Tiago. Ele queria que viesse fogo. Então cada discípulo tem uma característica. O de João, nós vamos ver que ele era, como nós acabamos de ver, irmão de Tiago. Além disso, era um discípulo, ele foi um dos que mais contribuiu para a formação do Novo Testamento. O nome de João aparece nos títulos de 5 livros. Enquanto morria na cruz, Jesus entregou a sua mãe aos cuidados de João. João era um discípulo próximo, um discípulo conhecido até como o discípulo do amor. Nós vamos ver Felipe. Felipe, assim como Pedro e André, eram de Betsaida. Ele foi chamado para seguir Jesus um dia depois de Simão e André. Felipe, ele era o tipo de pessoa com os pés no chão. Em pouco tempo ele calculou quanto exatamente custaria a alimentação de 5.000 pessoas. Nós vamos ver também Natanael, também chamado de Bartolomeu, era de Caná da Galileia. Quando Felipe lhe falou sobre Jesus, ele duvidou se alguma coisa boa podia vir de Nazaré. Vem e vê, assim disse Felipe. E quando ele foi, Jesus o deixou maravilhado, descrevendo exatamente o que ele estava fazendo de um pouco antes. Nós vamos ver Mateus. Mateus, também chamado de Levi, era um publicano. Ele estava fazendo o seu trabalho de colocar impostos quando Jesus o chamou.
Ele era um dos pescadores dos quais Jesus se aproximou, algo que deixou os fariseus assim bem enfurecidos. Tomé, nós vamos ver Tomé, é conhecido por seu ceticismo, né? Embora dedicado ao mestre e até disposto a arriscar por ele, Tomé não entendeu as palavras que Jesus sobre a sua morte imediatamente e só acreditou na ressurreição quando ele viu. O nome Tomé vem da palavra aramaico que significa gêmeo, e no seu evangelho João usa a tradução grega desse nome, Dídimo, 3 vezes. Nós vamos ver aqui Judas, o Iscariote, que é conhecido por todos como o discípulo que traiu Jesus, por 30 moedas de prata. Ele era o tesoureiro dos discípulos e ele costumava tirar da bolsa comum o que lançava nela. Isso explica porque ele levantou objeções ao ato de Maria, que ungiu Jesus com um perfume caro e, segundo ele, devia ter sido vendido. Jesus ele vem, deixa claro na última ceia que sabia quem o haveria de trair, mas Judas foi em frente e fez um trato com os principais sacerdotes. E assim os soldados conseguiram prender Jesus. Então nós vamos ver esses relatos que mostram o caráter de Jesus. Nós vamos ver Tadeu, que é mencionado em Mateus 10:3, Marcos 3:18, mas também é chamado de Judas, filho de Tiago. Nós vamos ver Tiago, o Alfeu, que provavelmente era o Tiago, o menor, o filho de Maria, mencionado em Marcos 15:10. E Simão o Zelote pode ter sido um dos zelotes que buscavam a libertação de Israel do domínio romano. Também é possível que seu nome seja simplesmente uma descrição de seu caráter zeloso, mas podemos ver que Tadeu, Tiago e Simão, eles não são tão mencionados e às vezes são até esquecidos. Podemos observar que todos os discípulos tinham características e Jesus escolheu pessoas com características bem diferentes. Na próxima aula nós estaremos nos aprofundando no capítulo 10, que é o capítulo da missão. Que você faça um bom estudo, que você possa fazer suas anotações e que Deus te abençoe.